No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista Luiz Nassif, fazendo uma análise da atual conjuntura política que o Brasil tem vivido, perspectivas para o futuro, conversar sobre diversos temas e também sobre o livro recém-lançado, O Caso Veja, né? O que é jornalismo de esgoto, tudo isso e muito mais no nosso programa Espaço Cidadão. E eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, Luiz Nassif, ao nosso Robson, Espaço Cidadão. muito obrigado aqui, um abraço para você, um prazer falar com você e com o pessoal do Nordeste da Bahia aí, viu? Prazer tê-lo conosco. Eu inicio nossa entrevista, Nassif, pedindo que você compartilhe conosco a atual visão que você tem em relação ao quadro político que o Brasil tem vivido. Robson, a gente tem dois fatos novos, aí, muito expressivos. Um foi a eleição do Bolsonaro, com toda a carga de ódio que foi plantada aí ao longo dos últimos 15 anos, né? E o outro é a pandemia. A pandemia que, se você pega o período aí de 2015 para cá, a partir do impeachment e tudo, você já tinha uma economia um pouco descontrolada antes do impeachment. Mas, a partir do impeachment, você passou a ter um desmonte sistemático de todas as políticas sociais, que vem com o Temer e vem com a continuação do Temer, que é o Bolsonaro. Repetindo, dando continuidade ao mesmo grupo econômico de poder que se aposta do país a partir de 2016. Mas o Bolsonaro vem com uma dose extra aí de preconceito, e um caos administrativo nunca visto, né? É o pior governo da história, independentemente de linha política ou linha... Você tem o Guedes, que é o pior ministro da história. O Guedes é incapaz de administrar uma reforma, é capaz de administrar o dia a dia da economia, e o Bolsonaro que criou um apagão administrativo, né? Hoje o país está sendo governado pelo Centrão. E sendo governado pelo Centrão, em que base? Eles controlam todo o orçamento de acordo com o interesse pessoal de deputados. Para quê? Para poder garantir um final de governo para Bolsonaro, né? Então, E algo que eles condenavam, né? Tem até aquela musiquinha que o futuro, na época, futuro ministro de Bolsonaro chegou a cantar, né? Se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão. E hoje, o Centrão é o coração do governo Bolsonaro. Está lá lado a lado, porta com o presidente Bolsonaro, né? Sim, e os militares estão calados e estão na chamada boquinha também, né? Nós nunca tivemos um processo similar de corrupção. Você teve, por exemplo, quando você pega a própria Lava Jato, você tinha focos de corrupção na Petrobras, através de uns diretores. Agora, a partir de 2016, passou a ter corrupção sistêmica. Por quê? Porque o Ministério Público, quando você vê o empenho da Lava Jato e outros, ela não era contra a corrupção, era um enfoque específico num partido político. E você podia criticar a PT, criticar o próprio PSDB anterior, não esse aqui que virou um simulacro de partido político. Eles tinham estruturas de gestão, tinham funcionalismo público. Então, digamos, a máquina funcionava. Você podia discordar pontualmente, mas a máquina funcionava. Você podia falar, o Fernando Henrique era muito mercadista, o Lula era muito intervencionista. A máquina funcionava. Você tinha estrutura de máquina. A partir do momento em que vem o impeachment, a corrupção ela entra enquanto o Ministério Público fecha os olhos. O que esse Ricardo Barros montou no Ministério da Saúde, que era o melhor ministério brasileiro há muitos anos, assim como os ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Social. Exemplo para o mundo inteiro, né? Então, ele, na saúde, ele montou todo esse esquema de corrupção. Nós publicamos uma entrevista com uma médica lá doutora Brandalize, lá de Campinas, que tem um centro especializado em combate ao câncer de crianças. O Barros ele suspendeu a importação de medicamentos que eram para crianças, 14 mil crianças no Brasil inteiro, para entregar para a Precisa, para a Global, a compra de medicamentos fajutos, né? Ou seja, a corrupção, graças ao Luiz Roberto Barroso, aos ministros do Supremo, que tinham um viés ideológico nítido aí, e usaram o combate à corrupção como um álibi, digamos, se entregou o país à pior organização política da história, né? Que é Centrão com o bolsonarismo, né? Então, o que vem pela frente? E percebamos, Nassif, antes de você falar sobre o que é que vem pela frente, né?
como há semelhanças até com o que foi o pré-ditadura no passado ainda recente do Brasil, né, que muitos que apoiaram a ditadura, né, depois parte deles se tornou vítima, né, dessa ditadura através de cassação, de perseguição, de uma série de coisas. E hoje, muitos que se exacerbaram na forma de combate à corrupção que desagou para a política, né, literalmente Sim. política partidária, e que apoiou todo esse estado de coisas que você acabou de narrar, acabou sendo vítima. Olha o que aconteceu com Barroso no judiciário e o que aconteceu com vários outros políticos também de outros partidos que não o PT, né? Isso. Acabou criando uma situação generalizada, né? Mas o grupo, que era o grupo mais suspeito, o grupo mais enrolado da pós-redemocratização, que é o Centrão, tornou-se todo poderoso, né? Eu estava vendo outro Exatamente. dia uma entrevista desse, esse que é secretário, que é chefe da Casa Civil lá, uma barra pesada terrível, O Ciro que apoiou Nogueira. Lula, Ciro Nogueira, que apoiou todos os É. governos. Aí ele falava, não, o problema não é o PT, não é o Lula, é o PT, porque vai trazer o Dirceu, vai... Como se ele fosse o arauto da moralidade, né? Mas um ponto interessante, que é a diferença de outros tempos, diferença em termos, porque a mídia, em 64, ela estimulou toda a campanha, entregou o poder aos militares, os civis entregaram o poder aos militares, e eles, depois que pegaram o poder, deram uma banana. Mas agora a mídia ela montou, desde 2005, ela montou esse jornalismo de ódio, achando que, quer dizer, a intenção era derrubar o governo e depois trazia o gado de volta para o cercado, né? Mas nesse ínterim surge o fenômeno das redes sociais. Então o gado começa a ganhar vida própria, instrumentos próprios de comunicação, que o começo é com a Lava Jato, mas a Lava Jato ainda não tinha um comando definido. Depois, com o bolsonarismo, o gado passa a responder às redes sociais e atuação profissional da ultradireita mundial, através do Steve Bannon, com seus algoritmos. Então, quando a mídia tenta trazer o gado de volta, ele fala, agora eu tenho vida própria aqui, e se volta contra a própria mídia, né? É uma das que tem sofrido uma grande pancada em relação a tudo isso, né? E há também muitas semelhanças, e quando a gente pensa tá na história de fio da meada, Nassif, parece que esse fio não foi cortado quando a gente vai lá na ditadura, porque quem era o braço civil, por exemplo, não estava o braço civil da ditadura militar na época, que era a Arena, que depois se converteu em PDS, PFL, DEM, e olha que hoje se funde com o próprio PSL, que foi o partido que deu origem a Bolsonaro, né? Então, É isso. é esse mesmo grupo que volta, né, ao poder, né, de militares, e esse outro grupo, esse outro setor de política que tem os mesmos interesses, né? O grande problema que você teve, digamos, na redemocratização é que você não teve nem a justiça de transição, nem a justiça de reparação. Então, você pega esses militares, esse Alberto Helena aí, é um horror. Um sujeito que vai lá para o Haiti, comete abusos os outros generais, Braga Neto, o cara que vai para o Rio de Janeiro, lá, o sujeito que entra como interventor no Rio de Janeiro contra a Constituição, porque a Constituição dizia que quando tiver operação de garantia de lei e ordem, tinha que ter um comando civil. Então, todas essas pessoas... se pega a justiça, você não teve transição na justiça. Você pega o Tribunal de Justiça de São Paulo, outro dia mandou prender a Carmen. A Carmen seria candidata a prêmio Nobel. É uma senhora aí que organiza ocupações de prédios abandonados. Um trabalho social extraordinário. Eles pegam prédios públicos abandonados, recuperam prédios públicos, trazem as famílias, tem assistente social, tem treinamento para trabalhadores, tem tudo. Foi presa, acusada de ser do PCC. Ou seja, e com o bolsonarismo, tudo isso veio à tona. Esse pessoal que estava contido, digamos, pelos avanços civilizatórios pós-constituinte, com a Lava Jato e o discurso o jornalismo de ódio da mídia, ficaram soltos novamente. Você se lembra que esse jornalismo começou com a história de acabar com o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É um conjunto de princípios que levaram o país a um patamar civilizatório. Vamos acabar politicamente correto? Que história? Não pode falar de negro, não pode falar de gay. Não. Então, teve um processo cultural de destruição de todos esses valores, encimado por ministros que diziam que
que tinham um linguajar mais civilizado, mas que estavam dentro dos mesmos princípios aí de ódio, né? E com isso você liberou o curral, né? Os monstros vieram para fora, daí se falava, traz de volta para a jaula. Não, agora eles têm a chave da casa. Está mais difícil de botar de volta, né? Para o submundo de onde vieram. Agora, Luiz Nassif, quando a gente pensa no cenário político atual, né? Há um desgaste muito expressivo do presidente da República, que ainda assim se mostra disposto a tentar a reeleição. Você tem o ex-presidente Lula numa franca liderança à frente dessa corrida para a presidência da República, e alguns nomes como de Ciro Gomes, o próprio João Dória, governador de São Paulo, que tenta se colocar, ainda, né, há essa tentativa de uma possível candidatura do candidato dos Estados Unidos, né, de setor dos Estados Unidos, que é o Sérgio Moro, dentre outros. Eu gostaria de que você fizesse uma avaliação à luz do que nós temos hoje de realidade brasileira na política, né, em relação a essa corrida eleitoral. Se não fosse esse trabalho de jornalismo de ódio, essa polarização, a discussão seria entre aqueles que entendem que o Estado tem um papel central na redução das desigualdades, na promoção do desenvolvimento, e aqueles que acham que o Estado tem que ser um balcão de negócios. Essa é a divisão básica que... Daí você tem, num campo, você teria o Lula e o próprio Ciro Gomes. E no outro campo, você tem aí todos esses 13 candidatos à terceira via aí, que não tem nenhuma substância. Você pega todos eles, você pega o Dória, que conseguiu, com a estrutura de São Paulo ainda, fazer um bom trabalho na vacinação. O Dória, se não fosse a pandemia, teria privatizado o Instituto Butantan. Fechou a Fundap aqui, que era uma empresa fundamental para planejamento. Está acabando com o Conservatório de Tatuí. É um sujeito que tem toda... Porque essa visão de Estado é o seguinte, você tem um conjunto de serviços públicos que tem que ser prestado pelo Estado. Não significa que o Estado é bom em tudo, não. Você tem uma outra área que tem que ser prestada pelo setor público. Então, o Estado se estrutura, por exemplo, para a saúde, para a educação, para a preservação da cultura, para... De repente, entram governantes que falam, pô, mas isso dá negócio. Eles não pensam no funcionamento do país, da estrutura do país como um todo. Eles pensam, como que eu posso converter isso aqui em negócio? Que é fundamentalmente a posição do Dória, né? Do Dória. Então, você pega o do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Agora, o que aconteceu... O Eduardo Leite. O que aconteceu foi que, a partir de determinado momento aí, o discurso anti-PT, por erros até que foram cometidos aí nos últimos anos do governo Dilma, se concentrou integralmente nessa história de que o PT, por conta de excesso de Estado, excesso de tributação, acabou com o país. E foi uma campanha tão perniciosa que conseguiram apagar a memória recente do país. Ou seja, até 2012, era o país que tinha a maior autoestima do mundo. O que o Brasil conseguiu em 2010, com aquela superação da crise, com o exemplo das conferências nacionais, os sistemas de participação, as políticas de inclusão, o maior processo de inclusão social da história, aquilo era um motivo de orgulho mundial. Eles conseguiram, com 2 anos de crise, eles conseguiram apagar essa memória, com a história, tudo era corrupção, porque a corrupção acabou com o país. Essa coisa indecente da Lava Jato, de pegar uma corrupção que você podia quantificar. Você tinha 5% de alguns projetos da Petrobras, que podiam ser muito em termos nominais, aí, porque eram grandes projetos. Eles transformaram naquilo como se fosse uma corrupção levada para todo mundo. E, em cima disso, o que aconteceu? A ponte para o futuro, que é o desmonte do Estado. Você se lembra de uma declaração do Temer, no auge da campanha do impeachment? Se a Dilma aceitasse a ponte para o futuro, não teria impeachment. Então, negocistas, nem digo negocistas. E hoje, o que o Bolsonaro faz? Ele está enfraquecido, ele fala, não, vamos privatizar a Eletrobras ou a Petrobras. O pessoal se cala, porque no Brasil tudo se compra, tudo se vende. É um país institucionalmente corrupto. Esse que é o ponto. E aí é que vem, talvez, a resposta para... Talvez comece aí a resposta para a pergunta que vou lhe fazer. Né? Apesar de tudo que a gente observa hoje de comportamento do próprio Bolsonaro, político e pessoal, institucional, o que é que ainda o sustenta no cargo, na sua avaliação, Nassif? Bom, você tem, de um lado, as contas políticas.
que são as contas políticas? Você tem um pessoal que acha o seguinte, poxa, o bolsonarismo, a polarização é relevante para segurar aí a própria candidatura do Lula e do Bolsonaro. Se o Bolsonaro cai agora, pode entrar um Mourão aí, que é imprevisível, um cara ligado à ultradireita mais racional, digamos assim. Um outro ponto, se cai o Bolsonaro, qual a leitura anti-PT? Se cai o Bolsonaro, o Lula pode ganhar um espaço aberto para as eleições. O PT já tem uma outra leitura. Se cai o Bolsonaro, eles vão usar o antipetismo, o antilulismo aí como ferramenta. Mas o ponto central que segura Bolsonaro são os negócios. Esse negócio da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, envolve muitos interesses. O mercado financeiro vai ganhar o dinheiro como nunca ganhou na vida. Às custas de quê? Do que está ocorrendo com o petróleo agora. Jogar conta para o consumidor. Então, você joga a conta para o consumidor, vai afetar as pequenas indústrias, o pequeno comércio, tudo, vai afetar a competitividade da economia, mas você tem um grave problema no país que os chamados interesses difusos não têm defensores. Então, quando você fala, vou privatizar a Eletrobras, o Jorge Paulo Lema vai ganhar sem disponibilizar um tostão, só com as ações que ele tem lá, e vai triplicar a fortuna dele. O BTG Pactual, que está montando a modelagem da privatização, vai ganhar. Você tem escritórios de advocacia que vão ganhar montando os contratos, fundos de investimento que vão ganhar comercializando as ações da Eletrobras. São só interesses específicos. Esses interesses a mídia defende. A mídia hoje está totalmente nas mãos do mercado financeiro. Os interesses difusos, gente, se privatiza, você vai criar uma crise futura do setor elétrico, você vai aumentar substancialmente o preço das tarifas domésticas, você vai aumentar substancialmente o custo de produção. São interesses difusos. Então, o Brasil, você não tem mais a figura de quem defenda os interesses difusos. Virou um país irracional. Em outros lugares, você teria a mídia fazendo essa defesa, os grandes jornais, aqui não se faz. Você teria a própria Suprema Corte fazendo a defesa, aqui não se faz. Você pega o vazamento daquela conversa do André Esteves do BTG, não, eu já convenci o pessoal do Supremo. Então, você não tem instituições. E o grande problema, quando se pensa nesse papel da mídia, quando se vai para a grande imprensa nacional, Nassif, é lamentável de se ver, por exemplo, que quais são os principais patrocinadores, né, dos grandes telejornais brasileiros e dos grandes programas e das grandes estrelas nacionais. São os 4 principais bancos brasileiros, né, que pertencem a poucas famílias. Então, assim, é muito claro. Né? Basta observar o que é que tem no intervalo de um Jornal Nacional da Vida e de outros programas que a resposta está muito, muito clara, colocada para as pessoas. Agora, Nassif, e talvez por isso, me parece que existe também a dificuldade de se formação do que muitos deles defendem, que é a terceira via. Mas, na verdade, parece que aqueles que mais defendem a terceira via são os mais parecidos com o próprio governo Bolsonaro, pelo menos do ponto de vista daquilo que se defende dentro do Congresso, do que se aprova, do que se vota, dos discursos, né? Você vê setores do PSDB, do PSD, de Kassab, você vê setores que criticam, que defendem a terceira via, mas na hora de votar, vota com Bolsonaro, né? Na hora de assumir posições políticas, assume as mesmas posições políticas, na economia, inclusive, do próprio presidente Bolsonaro. Talvez só se incomodem com o estilo, com a figura, mas se tivesse alguém mais bonitinho, né, invernizado de democracia, talvez tivesse tudo bem. Você colocou bem, eles querem um Bolsonaro invernizado lá, né? Querem um Bolsonaro invernizado. Mas se você pega hoje o quadro político, porque é o seguinte, o que você tinha lá atrás? Você tinha o PT um pouco mais à esquerda, você tinha o PSDB com a posição social-democrata, ambos formulando políticas lá atrás. De repente, o Lula é eleito, ele traz o PT para a social-democracia e começa a ter muito sucesso em várias políticas públicas, embora, em relação ao mercado, não tivesse a mesma linha do PSDB. O PSDB, nesse período, fica sem discurso e perde os seus acadêmicos. E fica nas mãos, com a morte de Mário Covas, de Montoro, fica nas mãos do que de pior a política brasileira produziu na redemocratização, que é Serra e Aécio.
que não tem formulação um mais. comportamento que mais lembra o PMDB, né? O famoso PMDB, né? PMDB, mas com viés de direita. Né? O PMDB ainda tinha uma tentativa de criar uma parte do PMDB, que criar um negócio meio social-democrata, né? E ali começa o discurso de ódio. Você pega 2010, a campanha do Serra, que a Dilma matava crianças, que ele entrava, começou a rezar, todo esse receituário depois apropriado aí pelo Bolsonaro, o Serra já praticava em 2010, com assessoria internacional e tudo, né? Então, digamos, os partidos hoje, quando você pega a terceira via, qual que é a proposta deles? É o anti. Eles são anti-Lula e são anti-Bolsonaro. Tá, e são a favor do quê? São incapazes, a não ser o Ciro. O Ciro tem o temperamento dele, que é um horror também. Mas o Ciro ele tem formulações. Agora, o restante, o que pensa? Pega o Alessandro Vieira, que fez um belíssimo papel na CPI. Ou seja, seria um ótimo candidato para ser o delegado padrão do país. Não, vira presidenciável. Pega o presidente do Senado, lá, o mineiro, lá, o Rodrigo Pacheco. Ele tem um comportamento, tem uma voz bonita, vira presidenciável. Ou seja, o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, mostrou que é um cara não apenas sem escrúpulos, é um cara sem condições. Ele é intelectualmente fraquíssimo. Mas como ele conseguiu derrubar um governo, é candidato. Então, quando você pega todos eles lá, espreme, não sai nada. Pega o Dória. O Dória é um cara... O que ele fez lá, depois, quando o bolsonarismo mudou a onda, para ódio, ele tenta dar uma de estadista. Era o cara mais odiento que tinha aí. Campanha de ódio. Campanha de ódio e de destruição de qualquer vestígio de Estado. Negócio para todo lado. O que ele fez com o Alberto... E um outro ponto, que são pessoas totalmente sem escrúpulos, até em termos de lealdade partidária. Você pega o que o Dória fez com o Alberto Gold, o que fez com o Alckmin, que é o padrinho político dele. Então você não tem o conceito de partido político, foi para o vinagre. O partido político tem que ter um conjunto de ideias básicas aí, tem que ter solidariedade entre eles, senão não é partido político. Né? Então, tudo isso foi para o vinagre. Daí você fala, terceira via. E daí é uma coisa tão maluca que o Ciro Gomes, que ele tem até em alguns pontos, posições que o Lula não explicita, posições mais radicais que o Lula em relação ao mercado e tudo, vira uma possibilidade de terceira via, porque ele xinga o Lula. Não é pelas ideias dele, é porque ele xinga o Lula. Então, o conceito de programático acabou. E começou, repito, minha implicância central. Luiz Roberto Barroso, quando ele passa a usar o palanque do Supremo para falsificar estatísticas e defender o novo iluminismo, que seria você acabar com todos os direitos sociais, acabar com todas as empresas estratégicas, porque daí viria o novo iluminismo. Então, digamos, é um país que ele perdeu a visão programática. Sabe? Vamos pegar a Bahia aí. Outro dia escrevi sobre os anos 60, os grandes intelectuais que o Brasil produziu nos anos 60, Anísio Teixeira, Rômulo de Almeida, você tinha um Darcy Ribeiro lá atrás, eu citei a Bahia porque o Rômulo era da Bahia e tudo. O que foi feito no polo petroquímico da Bahia, aí, graças a essa visão estratégica. Hoje em dia não tem visão estratégica para nada. Nem aquela visão estratégica básica do regime militar, que ele tinha alguma forma, algum projeto de país, esse pessoal tem. Então, você tem uma deterioração em todos os níveis, do pensamento militar. A gente era contra a ditadura, contra todos os horrores, mas quando você pegava lá atrás um Goberi, um Geisel, compara com... Na época tinha o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Tinha as conexões... Industrializou o país. Tinha as conexões com acho que era SEBRAP, né? O Centro de Desenvolvimento da América Latina, me foge o nome da sigla. CEPAL, né? Então, você tinha um projeto, apesar do que se cometia naquela época, tinha um projeto, sabia para onde ia, era desenvolvimento. Sim, né? Sim, e era com interesses nacionais, assim, pelo menos no que se colocava, né, diferente do que hoje interesses para se entregar aquilo que se construiu ao longo do tempo, né? É isso. Você pega o pensamento militar hoje, é uma desmoralização. A subordinação política intelectual dos Estados Unidos é humilhante para um país. O próprio Geisel lá atrás, por várias razões, razões até não republicanas, que é quando Jimmy Carter começa a criticar a ditadura aqui,
ele rompe, monta um acordo nuclear, que você pode até criticar o acordo nuclear, mas era uma medida de autossuficiência aí. Hoje em dia, esses militares não têm nada, 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 nada. Você tem dois tipos de militares, os profissionais que ainda resistem, mas só profissionais, não queremos que o Exército... e os outros que são Braga Neto, esse Alberto Heleno, quando ele pensa, você vê a cabeça dele, dói. Eles são incapazes de um pensamento minimamente elaborado. Então, digamos, você não tem partidos políticos programáticos, e todos eles, a única coisa que os move é a busca do interesse pessoal de cada um. É o Centrão pegando o orçamento público, e daí você pega esse escândalo do orçamento secreto, que é o maior processo de corrupção da história, não tem paralelo. Você pega o orçamento e entrega 20 milhões para cada deputado aliado para gastar onde quiser. Isso aí não existe. E o Supremo fica quieto, o Congresso fica dominado, né? Então, aliás, é um processo comum ao comportamento de militares, né? Inclusive, na primeira oportunidade que o próprio Mourão teve quando assumiu a presidência da República, a primeira vez que ele assumiu numa viagem do presidente Bolsonaro, né? A primeira atitude dele foi tentar ampliar, né? Ainda bem que isso foi barrado, mas tentar ampliar a possibilidade de que vários outros membros, né, inclusive militares, pudessem carimbar como documentos secretos, né? Passaria sim. a mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas que ocupavam cargos no governo federal de ter esse poder, né? Então, dá para se entender que não há transparência nenhuma. Agora, Luiz Nassif, quando a gente pensa nessa corrida eleitoral, você enxerga algum nome que teria condição de transplantar, ou de transpor nessa corrida o atual presidente Bolsonaro para chegar no segundo turno com o ex-presidente Lula, considerando o que a gente tem hoje de números de pesquisa? Eu não acho, não. O Bolsonaro está enraizado em 20% da população que aceita todas as loucuras dele, né? E na outra ponta você tem uma dispersão total. Uma dispersão total. Então, não adianta querer blindar. Você tem uma marca, o Dória conseguiu essa marca da vacina aí, que não vai ser suficiente. A resistência ao Dória é muito grande, né? Quem conhece o Dória não vota no Dória. Você pega o nível de resistência que ele tem aqui na cidade de São Paulo. Conseguiram se eleger governador porque o antipetismo do interior ainda era muito forte, né? Então, não tem, eu não vejo. Vão ser os dois. Só que aí que está o negócio. Todos concentrando o mesmo discurso no antilulismo. No antilulismo. E cadê o projeto? Então o Lula ele vai entrar nas eleições sob o tiroteio cerrado da mídia, o Bolsonaro também, mas o Bolsonaro não pega. Os 20% estão consolidados lá, né? E vão tentar explorar o antilulismo. Então, eu acho que o segundo turno... E o Bolsonaro, passando agora a pandemia, não sei se vem uma nova onda com essas novas cepas, aí ele está cometendo muitos erros, né? Inclusive em relação à inflação. Aquele negócio, o Paulo Guedes é meu bem, meu mal, né? Ele é tão ruim que causa um mal ao país, mas se ele fosse bom, ele consolidaria o bolsonarismo, né? Então, você vai ter uma economia que vai ainda estar ruim o ano que vem, mas a capacidade que tem a população de esquecer o passado recente é muito grande. Então, vamos supor que tem um sopro na economia no primeiro semestre, que o Centrão e o Bolsonaro continuem com as políticas, ampliem as políticas sociais. É um impacto que não dá para prever ali, sabe? Na eu diria sua que hoje sim. o Lula continua favorito, e o favorito para disputar com o Lula é o Bolsonaro, né? Na sua avaliação, o Bolsonaro pode ter uma sobrevida com o Auxílio Brasil, né, que nada mais é do que o Bolsa Família remodelado? Em tese, aí porque você tem uma sacanagem do Guedes aí, que para montar esse Auxílio Brasil, eles tiraram da lista muitas famílias do Bolsa Família, né? Muitas famílias saíram, né? E eles não têm capacidade operacional. Estamos conversando com o jornalista Luiz Nassif, falando sobre a atual conjuntura política nacional, analisando diversos casos. Para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão. E a gente espera você lá para assistir a entrevista completa.